Janela de transferências fecha amanhã. Inter deve realizar 2 anúncios. Vou te falar sobre isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pedindo para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Enfim, acabou agosto. Que mês interminável. Falando em Inter, interminável. Mas acabou agosto e o Inter acabou não encontrando o que procurava em agosto. O bom futebol. O bom futebol. E, cara, a gente vê o Internacional jogando. E teve um momento ontem que eu pensei, até brinquei com o Lédio, sabe? Quando tava 0-0, o Inter perdeu 2 gols. Aí eu brinquei com o Lédio no jogo, sabe por que tá 0-0? Porque o Fortaleza não chegou na área do Inter. Porque é uma realidade do Inter. E, cara, eu calei a boca nessa situação, o Fortaleza quase abriu o placar. Foi por muito pouco o Fortaleza não abriu o placar. Aí o Inter, coisa boa, abriu, fez o primeiro gol de penalidade máxima, mas logo depois baixou as linhas e tomou um gol. E o Inter fez o segundo gol, no segundo tempo, quando começou melhor, baixou as linhas e por pouco não tomou o gol de empate de novo. O futebol que o Inter apresenta é muito pouco futebol. É muito aquém do tamanho do Internacional. Mas a direção me parece satisfeita com o trabalho que está sendo realizado, acho um bom trabalho. Eu não sei se a solução seria trocar o Roger também, mas, tipo, alguma situação tem que ser feita. Algo tem que ser feito no Internacional para que o futebol volte. Nós temos uma sequência complicada agora e tu vai dizer... O Roger comemora que tem 2 semanas para trabalhar, ele até diz na coletiva e que poderá mudar até o esquema, mudar situações. Teve uma palavra que ele usou muito na coletiva, que até me fugiu agora ontem várias vezes, alternativas. Alternativas, foi a palavra da coletiva ontem. Alternativas, vamos buscar alternativas, novas alternativas, e tudo isso, cara, nos deixa um tanto quanto preocupado, porque... O que o Inter pode fazer diferente do que está fazendo? A gente vê, e vamos lá, vamos ser honestos, a gente vê o Juventude, não pode ser nosso parâmetro, mas a gente vê o Juventude trocou de técnico e mudou em 5 partidas. O Juventude apresenta um futebol hoje um pouco mais consistente do que o Inter está apresentando. O Inter é frágil defensivamente, e aí tem treino e não melhora o sistema defensivo. O Inter no ataque não existe, os centroavantes não fazem gol, tu pode botar o Borré, tu bota o Matias, tu bota o Ener, não muda. O setor de criação do Inter é muito fraco, e nós vamos falar sobre isso, porque o Roger falou na coletiva, ele fala sobre a dificuldade de criação e finalização. Olha aí o que o Roger fala. Eu vejo que é a conexão entre a primeira fase de construção e a nossa fase de finalização e acabamento da jogada. Nesse meio espaço, né, nesse intervalo ali do jogo entre os zagueiros e os meio-campistas, a bola chegar com mais qualidade, né, para que os atacantes tenham uma condição de poder fazer os enfrentamentos, como o Carboneiro fez muitas vezes, né, na velocidade do Vitinho, que no primeiro tempo a gente usa pouco, o nosso jogador de meio-campo, o Alan, poder dividir um pouco mais essa construção com o Rodrigues e com o Thiago por trás, para não se ver tão sobrecarregado. Eu acho que é justamente essa conexão entre a primeira fase de construção e a segunda, digamos assim, né, que você consegue desequilibrar o adversário e colocar os atacantes numa condição melhor para que a gente chegue à meta adversária. Tá aí Roger Machado, que antes disso, dessa dificuldade de criação e coisa, ele fala sobre o quanto o jogo de ontem era importante vencer, muito mais do que apresentar o desempenho. Tá aí, Roger. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Rodrigo, hoje era um jogo importante para voltarmos a vencer. Atuar bem era necessário, mas a vitória era muito mais importante hoje. Eu acho que a gente teve alguns bons momentos que a gente conseguiu reproduzir o que a gente trabalhou durante a semana, mas o momento de pressão tira a confiança dos atletas, né? E a gente conseguiu sair na frente, conseguimos envolver
oportunidades e tomando um gol até o momento que a gente estava em vantagem dentro do jogo, do ponto de vista da qualidade, né? Do que vínhamos fazendo. Né? Então era um segundo tempo, era um ritmo parecido e depois sustentar o resultado, que o importante era vencer hoje. Esses 3 pontos era fundamental para deixar para trás e seguir evoluindo nesse momento agora que tem uma outra parada. Gente, nós estamos em agosto, setembro, e o bom futebol do Inter sumiu meados de maio e não apareceu. E nesse meio tempo teve férias, teve treinamentos, teve intertemporada, que é no meio da temporada, que poderia chamar também de uma nova pré-temporada, teve tudo e o Inter não melhora. O futebol do Inter não é encontrado. E todos dizem no Beira-Rio que o trabalho é bom, eu acredito, todos dizem no Beira-Rio que os jogadores confiam no trabalho e a gente não vê o desempenho. Eu cheguei a um ponto ontem na jornada conversando, a gente conversa muito na jornada quando não está falando ali ao vivo, falar com o Led que o futebol apresenta, o Fortaleza é horrível, tá? É horrível o time do Fortaleza. É mais organizado que o Inter em campo. Isso me assusta. E me assusta muito. E o Inter, né? Vamos ver onde vai. Se afastou um pouco da zona do rebaixamento, mas pode ter um perde-ganha, e isso é horrível. Agora tem o Palmeiras, o Grêmio no Beira-Rio e o Juventude fora. O Juventude está jogando mais que o Inter, o Grêmio está jogando mais que o Inter, e o Palmeiras joga muito mais que o Inter. Isso hoje. Tomara que mude até o meio de setembro. Pode acontecer? Pode. Reencontrar o bom futebol que o Inter está procurando. Dito isso, a janela fecha amanhã e o Inter deve fazer 2 anúncios. O primeiro deve ser a venda do Wesley para o Al Rayyan do Catar e o Ivan, o goleiro Ivan para o Criciúma. O Ivan ainda não disse ao que veio, já chegou, jogou uma partida, se machucou, nunca conseguiu ganhar a posição de titular do Antony e está indo para o Criciúma. O Inter pode fazer algum anúncio? Ontem a Nani Kemel, da Rádio Inferno, que eu gosto muito, todo mundo sabe, ela fez até uma brincadeira. Com o nível de jogadores que o Inter contrata, o Inter poderia sofrer um transfer ban hoje e tirar esse transfer ban quarta, só para não poder contratar ninguém. Porque o nível de contratações do Inter é muito aquém. Olha o ponto que a gente chegou. É uma brincadeira, obviamente, mas olha o ponto que a gente chegou. Torcer que o Inter não contrate ninguém, porque o nível de contratações da atual gestão em 2025 é terrível. Não tá fácil. Não tá fácil. Valeu? Obrigado pela presença. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Tamo junto. Grande abraço, gurizada. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?